Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar sobre uma situação importante que está acontecendo nesse momento na Série A, no Campeonato Italiano, e a virada de ano pode ser um momento determinante para o restante da temporada, até em relação ao que vai ser do campeonato enquanto disputa, porque o impacto pode ser relevante. Falando da possibilidade de exclusão da Salernitana. A Salernitana voltou à primeira divisão italiana depois de mais de 20 anos, né? Tinha jogado em 98, 99 a primeira divisão italiana, tinha jogado nos anos 40 também a primeira divisão italiana e retornou. E retornou depois de um longo processo ao longo desses anos, desde 99 para cá, porque a Salernitana chegou a fechar as portas, a falir, e teve que ser refundada em 2011, começando na Série D. E por que isso é importante? Porque em 2011, quando o clube é refundado na Série D, ele passa a ter a gestão, ele passa a ser propriedade do Claudio Lotito. Claudio Lotito é o presidente e dono da Lazio, já há muitos anos. E qual que é a questão aí? A Série A não permite em seu regulamento que dois clubes pertençam ao mesmo dono, o que faz total sentido, né? Você ter dois clubes de um mesmo dono disputando o mesmo campeonato, a mesma divisão, é evidente que é algo que deve ser evitado, que deva ser evitado. Agora, o que aconteceu aí foi, sabendo desse regulamento, quando a Salernitana garante o acesso, veio o primeiro alerta, né? Será que a Salernitana vai jogar a Série A? Será que vão liberar? Será que vai ser permitido? Será que vão conseguir dar um jeito? Será que o clube vai ser vendido? E o clube acabou sendo confirmado, tanto que está jogando. A gente está aí no meio da temporada. E a Salernitana é a lanterna do campeonato italiano, mas isso nem vem ao caso, nem é relevante aqui a posição da Salernitana no momento. A questão é, o clube foi liberado para jogar com o prazo estendido até o final de dezembro, ou seja, na virada do ano, para que o clube tivesse a regulamentação da venda concluída. Só que isso não aconteceu ainda. Então, a gente está se encaminhando para os últimos dias de dezembro sem ter uma definição do que vai ser o futuro da Salernitana enquanto venda, enquanto propriedade, passar de mãos, né, sair das mãos do Claudio Lotito para outro proprietário. E se isso não acontecer, o regulamento prevê a exclusão da Salernitana. Então, nesse caso, a Salernitana seria excluída do campeonato imediatamente, com a virada do ano. E o que isso traz como consequência? O campeonato ficaria com 19 equipes. A Salernitana automaticamente já seria uma das rebaixadas para o próximo ano, diminuiria o número de vagas do rebaixamento para 2 equipes e não 3, mas todos os jogos seriam anulados. Que significa que todo mundo que jogou contra a Salernitana até agora teria o jogo anulado, esquecido, apagado da história. O que impacta, evidentemente, na classificação. A Salernitana não ganhou de muita gente, tá? A Salernitana ganhou 2 jogos até aqui no campeonato, contra a Venezia e contra a Genoa. Então esses 2 clubes seriam bastante beneficiados pela exclusão de pontos dos jogos realizados contra a Salernitana, porque todo o resto do campeonato pontuou. Todos os outros times que enfrentaram a Salernitana até agora pontuaram. Esses pontos seriam excluídos da classificação. Então, pensando aí numa consequência direta na luta contra o rebaixamento, os times que perderam para a Salernitana seriam os beneficiados imediatamente. Mas muito mais importante do que fazer esse exercício de quem se beneficia, quem se prejudica, porque acho até que é algo que tende a ser diluído dentro do campeonato, no fim das contas vai ser como se o campeonato não tivesse o 20º clube. Então, são 19 clubes. Eu acho que aí está o principal problema. Você ter, nessa altura do campeonato, no momento em que se a gente for olhar para essa última década, as dificuldades que a Série A passou enquanto campeonato para se recolocar entre os grandes campeonatos da Europa, para recuperar o grande nível e reassumir esse patamar de um campeonato que está na elite, que está entre os melhores nos últimos anos, você ter um campeonato com 19 clubes passa uma imagem terrível. Porque vai ter clube, todo clube vai ter que folgar alguma vez, né? Então, se a gente for pensar, toda rodada vai ter um clube que não joga, porque é número ímpar, não tem jeito. Alguém vai precisar folgar em cada rodada. Você ter uma classificação com 19 clubes, você tirar jogos do campeonato em relação ao pacote, até se a gente for olhar como produto, como venda, você vende um pacote de jogos. O campeonato italiano tem 380 jogos, como qualquer campeonato com 20 clubes em turno e retorno. São 38 rodadas com 10 jogos. A partir de agora você vai excluir os 38 jogos que envolvem a Salernitana. Só que parte já até aconteceu, né? A outra parte não aconteceria pela frente. Então, assim, enquanto imagem do produto, imagem do campeonato, acho que é péssimo. Péssimo. Por mais que esse tipo de mecanismo, de procedimento, seja fundamental, só que não da forma que aconteceu. O que eu quero dizer que é fundamental? É você estabelecer regras, critérios que devam permitir uma maior
sustentabilidade do campeonato, uma maior lisura do campeonato. Isso tudo é fundamental. Agora, você não pode abrir a brecha e deixar o campeonato acontecer para tomar atitude no meio do campeonato. Porque aí, acho que o problema pode ficar ainda maior, que é o que aparentemente pode acontecer caso a exclusão seja confirmada. Então, esse é o cenário que leva à possibilidade de exclusão da Salernitana nos próximos dias, na virada do ano. Isso que aconteceria. Todos os jogos contra a Salernitana seriam apagados da memória, toda rodada teria 9 jogos pela frente, né? Cada rodada teria 9 jogos e um clube folgando, o que é péssimo do ponto de vista de calendário, do ponto de vista de direitos, de imagem, do ponto de vista de transmissões pelo mundo. É péssimo. Agora, o que pode acontecer nisso tudo aí? O que seria uma reviravolta? A primeira e mais básica, a venda da Salernitana. Só que é um processo que precisa ser concluído nos próximos dias. E tem alguns pontos aí, porque já tentaram um jeitinho italiano nessa história, que seria, por exemplo, antes da temporada começar, pintou a possibilidade de um fundo comprar a Salernitana. Só que qual foi o problema aí? O fundo, pelo que foi divulgado depois, seria do filho do Claudio Lotito. Então, e do cunhado dele também. Então, você teria uma transferência da propriedade, mas para pessoas com um vínculo muito grande com o presidente anterior, com um dono, proprietário anterior. Então, isso foi vetado, também de forma correta. Então, qual que é a questão aí? Precisa aparecer alguém para realizar essa oferta e que seja um valor que o vendedor queira, né? Tem isso também, para que essa compra seja finalizada em dias. Então, esse seria um ponto, essa seria uma saída. A outra saída seria, mais uma vez, adiar, e aí eu acho que tem uma solução, mas que traz imediatamente um outro problema, que seria adiar esse prazo. O que seria o adiar esse prazo? Empurrar até o fim da temporada essa obrigação de venda do clube. Só que qual que é o grande ponto aí? Seria empurrar para baixo do tapete. Nessa semana teve, na quinta-feira, uma reunião da Série A e os 18 clubes votaram pela não exclusão da Salernitana, pelo adiamento do prazo. Por que 18 clubes se são 20 na Série A? Porque Salernitana e Lazio são diretamente envolvidos, então não votam, afinal de contas, são 2 clubes do mesmo proprietário, que é o princípio de todo esse problema. Então, Salernitana e Lazio não votaram. Mas os outros 18 clubes votaram. E todos eles votaram pela manutenção da Salernitana, para que a Salernitana não seja excluída agora do campeonato. E acho que passa muito, não pela ideia de, vamos manter 2 times com o mesmo dono que tá tudo certo. Não é esse o ponto. Mas é o outro lado da moeda. Fazer um campeonato ficar com 19 clubes daqui até o fim da temporada, anular vários jogos que aconteceram. Então me parece que os clubes preferem adiar essa questão até o fim da temporada, tentando empurrar até lá. Por que eu digo que é jogar para baixo do tapete? Porque muito provavelmente a Salernitana vai ser rebaixada. Ela é a lanterna do campeonato. Então, se a Salernitana for rebaixada, ela não vai estar mais na mesma divisão da Lazio. E aí, deixa de ser um problema, como não era um problema até a temporada passada, quando o clube estava na Série B. Então seria uma forma de empurrar até o fim da temporada pelo bem do campeonato atual, da edição atual, mas ao mesmo tempo não resolveria, porque aí tiraria a obrigação do Lotito vender a Salernitana, e se ela sobe de novo no outro ano, talvez aconteça a mesma coisa. Então qual que é o ponto para mim aí? Não dá para flexibilizar esse tipo de regra antes do campeonato começar. Porque a partir do momento em que você estipula uma data, a gente vai deixar você começar, vai até essa data. É muito fácil blefar nesse tipo de situação. E fica muito difícil você manter o rigor tendo tanto a perder. Até porque os outros clubes passam a dar suporte pelo bem do campeonato. O que nesse caso, o bem do campeonato seria evitar toda essa situação que a Série A está passando. Seria, talvez, ter evitado o acesso da Salernitana. Não em campo, evidentemente, porque aí a gente está falando de uma interferência que não seria legal. Mas estou falando evitar a disputa da Salernitana após o acesso. Acho que fica melhor como frase. Então não é evitar que a Salernitana consiga uma vaga a partir da Série B. E sim que a Salernitana comece o campeonato jogando a Série A, se não tiver resolvido uma questão que fere o regulamento do futebol. Então, é complexo. É complicado, nos próximos dias a gente vai ver notícias sobre isso, nos últimos dias já tem saído muita notícia na Itália, acaba que é um assunto que não é tão falado assim, porque a gente está falando de um clube que não tem muito apelo, então acaba sendo um assunto deixado um pouco de lado. Mas é um assunto extremamente importante, porque ele mexe com todo o calendário, toda a disputa, toda a dinâmica, o número de participantes, mexe com a temporada do campeonato italiano. E é uma vergonha no sentido de você começar o campeonato com 20 e acabar com 19. Por mais que o motivo seja compreensível, não permitir 2 clubes de um mesmo dono, isso deveria ter sido feito lá atrás. Agora que deixaram até o meio do campeonato, talvez cavem um buraco maior ainda
abrindo mão ou excluindo uma equipe do campeonato. Enfim, acho que não tem saída fácil agora não. A saída era lá atrás. Agora já fizeram a caca maior do que tinha quando o campeonato começou. O espaço está aberto aí para vocês. Participem, deixem opinião. Um abraço para todo mundo e até a próxima.